Senhor, meu Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, te agradecemos por cada louvor, te agradecemos por esses momentos maravilhosos. Agora, meu Deus, fala através do Teu servo, através do Teu Filho, aquilo que precisamos ouvir aqui esta noite. Abre nossa mente, nosso coração, para que possamos sentir e entender aquilo que o Espírito Santo tem a falar a cada um de nós. Te louvamos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Podeis nos assentar? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. E quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Deixa eu me organizar aqui. Inspirado no pastor Lutero, que ele diz que até hoje ele fica nervoso. Minhas mãos estão geladas, tremendo, e que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta noite. É uma honra ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Obrigado pela confiança, pastora Loide. E ainda mais no primeiro Dia dos Pais que eu comemoro, né? E por coincidência, a minha última pregação aqui foi na escola dominical do ano passado, no Dia dos Pais também. Já era Deus anunciando e hoje cumprindo. Amada igreja, como disse, é uma honra falar aos senhores, uma honra ministrar a palavra do Senhor nesse dia tão especial. E a cada pai aqui presente, vai um forte abraço, um beijo no coração. E que o Senhor venha ministrar fortemente ao meu coração e ao vosso coração. Lá em Provérbios, obrigado, irmão. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz bem assim, toda a igreja conhece: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esse versículo a gente ouve há muitos anos, ouve há muito tempo, e aquela famosa interpretação que diz: ensina a criança no caminho, não o caminho. Não mostra o caminho de longe, mas dentro do caminho, junto com a criança. Pai, hoje eu quero tratar de legado, falar um pouquinho com os senhores sobre legado. E para superar esse assunto sobre legado, há exemplos, milhares de exemplos na Bíblia Sagrada. A gente vai conversar um pouquinho sobre Abraão, um pouquinho sobre Josué, um pouquinho sobre o rei Ezequias, que a gente vem estudando na escola dominical. E que seria o tema da minha lição, o rei Manassés. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses homens. O que seria um legado? O que seria o legado? O que é que a gente entende por legado? O que é que eu e você entende e faz para deixar um legado? A gente trabalha muito, a gente tenta ficar rico, a gente ajunta bens e riquezas para deixar para os nossos filhos? Não, negativo. Um legado não é isso. Um legado não é herança, porque a herança, o filho pode perder, pode ser tomado de nós. Então, legado de forma alguma é herança. Legado é a marca que nós deixamos no meio em que vivemos. Legado é uma ideologia, é uma transformação em tudo em nossa volta. Legado é uma marca que nós deixamos no coração daqueles que estão conosco, é o que a gente deixa de transformação, de ideal para os nossos filhos. Tem um filósofo que fala, que indaga,
um filósofo da atualidade, o Cortella, muitos conhecem, que faz uma pergunta interessante. Se eu não estivesse mais aqui hoje, o que vocês lembrariam de mim? O que vocês sentiriam falta de mim? Legado é mais ou menos isso. É a marca que eu deixo na sociedade, é a marca que eu deixo na minha família. Mas há legados bons, legados ruins. Eu quero tratar do legado bom, daquele legado espiritual. O legado espiritual que fez com que a palavra de Deus chegasse até nós no dia de hoje. Porque através de gerações de homens e mulheres de Deus, é que a palavra do Senhor chegou a nós. E para dar o start, para iniciar, foi lá em Abraão. Deus chegou em Abraão e falou: olha só, sai do meio da tua parentela, sai de tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão confiou nessa palavra. Ele acreditou e confiou e foi. Largou tudo para trás e foi. E como o nosso amado pastor Gideon tem mostrado aqui nos mapas, ele foi para bem longe. Mas não é o mérito da questão nesse momento. É que ele teve fé. E a fé dele gerou um legado que chegou até nós. Irmãos, o legado de Abraão não é igual o legado, por exemplo, de Josué. Moisés fez um trabalho tão lindo no deserto, brigou pelo povo, lutou, não deixou o povo sucumbir no deserto, e passou o povo para a terra prometida, e falou: Josué, agora é contigo, ser forte e corajoso. Agora é contigo, vai. E Josué foi forte e corajoso, e a sua casa serviu a Deus. Ele falou: o povo estava meio disperso, naquele oba-oba na terra prometida. Aí ele falou: não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que enquanto Josué era vivo, e os anciãos, aqueles sábios que conviviam com ele, estavam vivos, todo mundo serviu a Deus. Porém, não foi levantado ninguém para seguir esse legado. O próprio Deus foi responsável por levantar. Deus teve que levantar pessoas na era dos juízes. E a palavra fala que quando aquele juiz que Deus levantava estava vivo, o povo servia ao Senhor. Quando ele morria, o povo dissipava. Mas Abraão não. Abraão foi diferente. Lá em Gênesis 18, 19 fala bem assim. Deus, os anjos do Senhor conversando, e Deus fala bem assim: pois eu o escolhi, Abraão, para que ordenem aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Deus falou que escolheu Abraão para que ele ordenasse aos seus descendentes, aos seus filhos, para que ele cuidasse da sua casa, para que ele organizasse a sua casa. Grave bem essa palavra: para que ordene aos seus filhos. Esse é o meu e o seu papel. Ordenar a nossa casa, ordenar os nossos filhos, organizar a nossa casa na presença do Senhor, na integridade do Senhor, para que o nosso legado seja transmitido, para que o legado do Senhor, para que a palavra do Senhor chegue às gerações futuras. De uma certeza nós temos essa noite, que em 100 anos ninguém de nós estará aqui. Talvez o mais novo aí, talvez o Isaac, mas eu nem acredito nisso. Mas o nosso legado tem que estar aqui. A palavra do Senhor tem que estar aqui. Esse legado espiritual tem que estar aqui, tem de estar aqui. Nós precisamos transmitir esse legado aos nossos filhos, às futuras gerações. Assim como Abraão fez com Isaac, Isaac fez com Jacó.
nós precisamos transmitir esse legado. Nós precisamos organizar a nossa casa. Nós precisamos ordenar a nossa casa. Nós precisamos dirigir os nossos filhos de forma ativa para que esse legado se perpetue. Digo eu de forma ativa porque o legado vai acontecer, independente de eu trabalhar ou não. A minha história, até hoje, eu já tenho um legado. Mas eu digo de forma ativa porque nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Tem uma frase que diz bem assim, pregue a palavra. Como que é, pastor Lutero? Pregue a palavra. Não, se necessário. Aquela frase que diz que seja exemplo, pregue a palavra o tempo inteiro. Se necessário, use as palavras. Porque o exemplo arrasta, né, irmãos? Essa frase diz isso, que o nosso exemplo tem que ser, acima de tudo, da palavra do Senhor, o exemplo da integridade do Senhor. Mas, irmãos, independente do exemplo que a gente siga, a gente tem que pregar, a gente tem que falar, a gente tem que inculcar, a gente tem que pegar a criança e fazer culto doméstico, ler a Bíblia, mostrar a palavra do Senhor nos nossos lares. Todos os dias, cotidianamente. Eu quero perguntar aqui ao pastor Elias e à pastora Izinha. É fácil aquela pregadora aqui? Foi fácil chegar até aqui? Não é fácil, irmãos. Eu tenho consciência disso, eu tenho certeza disso que não é fácil. É fácil acordar uma criança de manhã e trazê-la para a escola dominical? Não é fácil. É fácil trazer ela para os ensaios da tia Adriana? Não é fácil. Foi fácil, pastor Elias, trazer esses meninos lindos para a escola dominical, como eles estão aí do seu lado, nesse banco aí, foi fácil? Irmão, não é fácil. Demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo, demanda especialização. Ser pai, eu que estou experimentando disso agora, o Isaac nem nasceu e eu já fiz tanta coisa, já trabalhei tanto, já gastei tanto. Eu tenho plena consciência que não é fácil. O que é fácil? Dar o celular, deixar assistindo, colocar para assistir televisão o dia todo. O que é fácil? Nem vir para a igreja, nem acordá-lo, nem dar banho, visto que domingo é dia de descansar. O que é fácil? Chegar do trabalho e dormir, colocar no jogo, colocar na novela e deixar a criança brincar. Isso é fácil, isso é simples. O que é fácil? Entregá-la aos professores para que direcionem, que além do ensino do português e da matemática, da física e da química, ensine princípios. Isso é fácil. Mas eu digo para você que o princípio se ensina em casa. A matéria se ensina no colégio. O português, a matemática, somar, multiplicar. E em casa a gente ainda confere se está certo. Mas princípio é em casa. Demanda tempo, disposição, cansaço, sono. Pai, precisamos construir um legado. Precisamos que essa palavra aqui chegue às próximas gerações. Podem, eu sei que não vai acontecer, podem exterminar todas as Bíblias, mas o nosso legado, essa palavra vai chegar a 1000 gerações. E Deus quer usar eu e você para isso. Nós precisamos transmitir isso, porque se chegou de Abraão há 6.000 anos atrás, cerca de 4 a 6.000 anos atrás, chegou até hoje, Deus quer fazer muito mais. E todas as famílias da terra serão abençoadas, porque Ele já disse a Abraão, através da minha e da sua vida. Irmãos, pode acontecer de eu me esforçar, de eu demandar tempo, trabalho, disposição. E não acontecer. Porque Provérbios fala aqui, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso aqui não é uma lei. É um princípio. Não é uma profecia.
Se fosse uma lei, não aconteceria, porque às vezes demanda tempo, faz muita coisa. E não acontece. Como aconteceu com Esaú. Isaac já passou por isso. Isaac ensinou Jacó e Esaú, da mesma maneira, ressalvada as preferências, né? Mas ele ensinou os dois. O que Esaú fez? Já arrumou uma esposa dos povos em volta, que sacrificava outros deuses. Então, ele se esforçou. Eu não quero culpar ninguém aqui, ninguém é culpado por nada. Mas o que ficou para trás, a gente pode fazer um esforço maior ainda, para que daqui para frente o nosso legado seja grande. Essa palavra aqui se perpetue. E a gente vai ver mais na frente que não importa iniciar bem. É importante? É importante, é bacana, a gente constrói um tesouro no céu, a gente acumula tesouros no céu. Mas o importante mesmo é terminar bem. E até o fim dessa mensagem a gente vai ver com um homem aqui que, apesar de tudo, ele terminou bem. Fiquem aí. A responsabilidade de Abraão foi tão incrível que na doutrina, na implantação da circuncisão, da aliança de Deus com o homem, foi no órgão reprodutor, para que o homem entendesse que ele tinha que passar para as próximas gerações essa história, esse legado. É incrível que Deus pense em tudo. Então, irmãos, a gente precisa aprender com esse homem, com a vida de Abraão, com a transferência desse legado. No dia que a gente pensar que eu não consegui, tenha certeza que a promessa que Deus fez a Abraão chegou até hoje, a nossa vai chegar tão longe quanto se Cristo não voltar antes. Irmãos, voltando aqui à escola dominical, Jesuá pregou sobre Ezequias, trouxe a nós diversas informações super interessantes sobre Ezequias. E agora eu vou entrar um pouco no tema da revista, que é a vida de Manassés. Para chegar até Manassés, falar um pouquinho do legado de Ezequias, vamos falar um pouquinho de Ezequias e como que foi a questão do legado de Ezequias para Manassés. Como Jesuá bem explicou, Ezequias foi um dos melhores, dos homens mais íntegros de Israel, um dos reis mais íntegros que andou com Deus, que foi fiel a Deus, que não aceitava idolatria, que a adoração era plena a Deus e no local correto. Era um homem íntegro diante do Senhor. E como se diz vulgarmente, ele alcançou muita moral com Deus. Tinha tanta intimidade com o Senhor, que o profeta Isaías chegou a ele e disse: ó, você está doente, e dessa doença morrerás. E ele pensou, lembrou-se da dinastia de Davi, que Deus havia prometido, e com certeza a tradição judaica diz isso, que ele pode ter pensado nisso, que, poxa vida, eu ainda não tenho filhos, como que eu vou morrer? Pensou no legado. E a palavra do Senhor diz bem assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para os próprios deleites. Ezequias não estava pensando no próprio deleite, ele estava pensando no legado, ele estava pensando numa história da dinastia que iria chegar até Jesus Cristo. E Deus atendeu e mudou uma sentença. Abrindo um parênteses rapidinho, o Deus que muda sentenças ainda é o mesmo Deus. Havia uma sentença de morte para Ezequias. Deus mudou a sentença antes que Isaías descesse a escada. Ele estava no último degrau, mudou a sentença. Volta lá e fala: ó, ouvi tua oração, tu és um homem íntegro, viverás mais 15 anos. Na palavra diz, deixa eu achar o versículo aqui. Antes, Isaías já tinha chegado a ele e dito:
Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A mesma palavra que ele disse a Abraão: ordena a tua casa, põe a tua casa em ordem. Irmãos, Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Esse homem que tinha intimidade com Deus, ganhou mais 15 anos de vida. E com 3 anos desse bônus, ele teve um filho, chamado Manassés. E não sei porquê, não sei se pela tamanha intimidade que ele tinha com Deus, talvez ele tenha pensado: eu tenho muita moral com Deus. Eu sou o cara. Irmãos, uma comitiva de um país vizinho chegou para visitá-lo, para fazer uma aliança, para ficarem em amizade. O que ele fez? Abriu todo o palácio, abriu tudo, todo o reinado, mostrou tudo, não escondeu nada. Exaltando o coração, dando a entender que aquela conquista, todo aquele reinado, tinha sido por ele. E não foi por ele. E Deus não se agradou disso. Apesar dele ser um homem íntegro diante de Deus, fiel, que não havia idolatria na vida dele, em um momento ele se exaltou. E Deus falou bem assim, mandou Isaías ir lá de novo. Olha, meu filho, o que tu mostraste? Mostrei foi tudo. Isaías falou: infelizmente tudo isso aqui será levado. Inclusive o teu povo também será levado cativo. Aí a gente pensa que ele ia se preocupar, ele falou: quando que vai ser? No tempo de teu filho. Ufa, tá tranquilo. Não é no meu tempo, tá tranquilo. Irmãos, cadê aquele homem do legado que orou porque ele ia morrer sem legado? Cadê aquele homem? Infelizmente, ele não se preocupou mais com o legado, porque um homem que tinha tamanha intimidade com Deus, se ele ora, se ele se arrepende do orgulho que ele teve, e se ajoelha pelo seu filho, como essa igreja já fez diversas vezes pelos filhos, e nós vimos a ação do Senhor, com certeza Deus teria mudado a sorte de Manassés, teria mudado a sorte daquele povo. Pai, ore pelo seu filho, clame pelo seu filho, clame pelo seu legado, não faça como Ezequias. E nós temos exemplos vivos de vidas, de mães que oraram pelos seus filhos, de pais que oraram pelos seus filhos, e Deus mudou a história dos seus filhos. Porém, Ezequias não o fez. Passaram-se os 15 anos, Ezequias morre. Seu filho tinha apenas 12 anos. Manassés começa a reinar. E tão jovem, tão moço começou a reinar, adolescente ainda, adolescente não, criança ainda, né? Infelizmente, aí a gente não sabe qual foi o motivo da revolta de Manassés. Há vários achismos, né? A gente tenta entender por que Manassés foi tão revoltado. Talvez porque, poxa vida, meu pai era um homem íntegro, um homem de Deus, e Deus o levou tão cedo, me deixou aqui sozinho. Talvez, pode ter sido? Pode ter sido o motivo dessa revolta. Talvez, tão jovem, criança, foi crescendo ali, tendo amigos que não serviam a Deus e o levaram para o mau caminho. Pode ter acontecido também. Mas Ezequias, sabendo que iria morrer, poderia muito bem ter orado, poderia ter preparado, poderia ter colocado um tutor para que o ajudasse. Não o fez. O ponto-chave aqui, pelas próprias palavras do rei Ezequias: boa esta palavra será no tempo do meu filho, ele quis dizer. Levou Manassés a pecar, se corromper. E na palavra do Senhor diz que foi o pior rei do Reino do Sul. O homem fez tanta coisa ruim que é difícil até falar no Dia dos Pais.
teve coragem de oferecer os seus filhos em sacrifício. Matou profetas, que o sangue dos profetas inundou Jerusalém de lado a lado. Matou o profeta Isaías. Corrompeu o templo do Senhor. Os deuses vizinhos, ele trouxe para dentro da casa do Senhor. As estátuas. A adoração passou a ser banalizada. Passou-se a adorar a Deus em qualquer lugar. Porque naquela época o local de adoração era o templo do Senhor. E consultou feiticeiras, necromantes. Fez tudo de ruim. Tudo que imaginarmos, ele fez de ruim. E Deus mandou gente para avisá-lo. Mandou Isaías, mandou profetas para avisá-lo, e ele não ouviu. E aquilo que Isaías disse a Ezequias aconteceu. Vieram os assírios e o levaram. E como a gente aprendeu aqui, nas quartas-feiras, abrindo mais um parênteses aqui, já eu fecho. Pastor Gideon, nosso pastor Hebe, nosso corpo pastoral, tem feito um esforço tão grande para nos ensinar textos tão difíceis do Antigo Testamento, porque são difíceis de compreender. Quando a gente vai lendo, o Espírito Santo vai nos mostrando, e o Gil praticamente digere e dá só a papinha para a gente. Quem tem vindo às quartas-feiras tem visto isso. Então venha aprender da palavra do Senhor, venha construir um legado, venha aprender para transformar esse legado, para passar esse legado para frente. Porque são conteúdos tremendos. E o legado dessa igreja é o quê? Preservar a palavra. Irmãos, nós temos uma oportunidade ímpar da palavra ser pregada na verdade. E nós já somos capazes de, sentado aí, ver se eu estou falando besteira ou não. Inclusive, se eu estiver falando depois, pode me puxar a orelha. Eu não estou lendo o texto aqui, estou somente citando. Por quê? Porque nós temos sido habilitados na palavra do Senhor. Aleluia. E da mesma forma que temos essa oportunidade, temos perdido essa oportunidade. Os cultos de quarta-feira, os cultos de estudo são vazios. Fecha parênteses, voltando para a palavra do Senhor aqui. Manassés fez errar não só ele, fez errar todo o povo. E o povo foi levado cativo, e ele sofreu muito. Sofreu demais. Imagina a sensação de ter uma corrente presa ao nariz e ser arrastado, ser puxado. Imagine você sair da posição de rei. Não era pobre não, era rei, lá do castelo, e morar num calabouço. Imagina essa sensação. Irmãos, apesar de Ezequias ter falhado, ainda assim, é o que eu falei anteriormente, o legado é construído, independente disso. Brotou no coração de Manassés o legado do pai dele, ele se lembrou. Apesar de não ter sido um legado ativo, de Ezequias ter inculcado na cabeça dele, de servir a Deus todos os dias da vida dele, mas ele lembrou, poxa, meu pai era íntegro, tinha intimidade com Deus, será se eu me arrepender, Deus vai me ouvir? Irmãos, e o homem que matou crianças, matou profetas, matou tanta gente, se arrependeu. E o que aconteceu? Deus ouviu. Aqui aprendemos, meu irmão, que não importa o erro que a gente venha cometer, não importa a falha que a gente venha cometer, Deus está disposto a nos perdoar. Se nos humilharmos, se orarmos, se clamarmos a Ele, Ele está disposto a nos perdoar. Porque lá em 2 Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi isso que aconteceu com Manassés. Ele se humilhou, orou, se arrependeu, e Deus o ouviu.
tirou ele do cativeiro, mandou de volta para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele fez uma limpeza no templo, excluiu toda idolatria, clamou o povo para voltar a adorar a Deus com integridade, com sinceridade, e o povo continuou, o povo voltou a adorar a Deus. Por quê? Como bem citou os adolescentes e os jovens, Deus, nosso Pai, está disposto a nos perdoar o tempo inteiro. E semelhante à conversão de Paulo e ao filho pródigo, foi a conversão de Manassés. Ele se arrependeu e Deus restaurou a sua sorte. Na palavra diz, abri mais um parênteses aqui, só mais esse, e já eu fecho, que o povo se converteu, o povo voltou a adorar o Senhor com integridade. Mas continuou adorando nos altos. Como falei anteriormente, o local de adoração, depois da construção do templo, era o templo. O sacerdote era responsável por realizar o sacrifício. E a palavra diz que, porém, o povo continuou adorando nos altos. Ele fez uma limpeza completa, voltou à adoração. O que eu entendo por isso? Que Deus ainda não se agradava porque o povo não estava adorando a Deus no local correto e da maneira correta. Irmãos, a gente pode inventar 1000 maneiras de adorar a Deus. A gente pode fazer festa tal, festa tal, festa tal. A gente pode ouvir música tal, música tal, música tal. Pode fazer isso e aquilo. Mas se não for conforme Deus exige que seja adoração, a gente está perdendo tempo. Meus irmãos, a gente precisa ter a certeza em nossas vidas, em nossos corações, que precisamos ser 100% íntegros. Porque Deus é 100% íntegro. Assim como o povo achava que estava adorando a Deus nos altos, que era onde se adorava aos deuses estranhos, aos ídolos, muitas vezes a gente acha que está adorando a Deus com certas coisas, mas não está. Deus é 100% íntegro e nós assim precisamos ser. Deus é 100% santo e assim nós precisamos ser. Não adianta nos enganar a nossa mente. Fechando o parênteses. Meus amados, o legado precisa ser construído. E ainda que, Alex, para mim é difícil, para mim é complicado pregar a palavra do Senhor, para mim não é fácil, eu não tenho essa afinidade, eu não consigo. Meus irmãos, a vida íntegra de Ezequias, no final da vida de Manassés, em algum momento, brotou. Então, sejamos íntegros. E na palavra do Senhor diz que aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus, que assim Ele o dá. Vamos exercer a nossa responsabilidade de passar o legado às futuras gerações. Vamos orar, vamos nos consagrar, vamos estudar, vamos buscar a palavra do Senhor e vamos fazer arder no coração dos nossos filhos o amor pela palavra. Eu não consigo, traga para a igreja. Eu não consigo, coloca para ler a Bíblia. Eu não sei pregar, traga para cá. Que assim o nosso legado vai se perpetuar. A nossa responsabilidade é gigante. E a gente não pode, de maneira alguma, deixar passar. Só para concluir aqui, meus irmãos. Há uma frase que diz... Quem estudou ali no Centro de Ensino Médio 2, que antigamente era sede 2, talvez lembre, tinha o Vicente, que era o trabalhador lá. Aí tinha a foto dele, e nós que estudávamos lá, sempre o víamos trabalhando, limpando, reformando.
E tinha foto dele lá, ele já tinha aposentado. Aí estava escrito lá: o homem só é eterno quando o seu trabalho permanece. Então que o nosso trabalho seja eterno. Que nós sejamos eternos. Porque o nosso trabalho, o nosso legado espiritual vai perpetuar até as próximas gerações. Pai, um feliz Dia dos Pais. Saia daqui com o desejo de construir um legado. De que o seu filho, o filho do seu filho, venha ter essa palavra. Que eu não esteja mais aqui, que o Lutero não esteja mais aqui, que o pastor Gideon não esteja mais aqui, que a pastora Luiz não esteja mais aqui, mas que os nossos filhos, os nossos netos, perpetuem o nosso legado. Amém? Fiquemos de pé nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de graça, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai, por esta noite, ó Deus, por cada pai aqui presente, por cada mãe aqui presente, por cada filho aqui presente. Pai, que o desejo ardente de cumprir o teu legado, de pregar a tua palavra, de ir por todo mundo pregando a tua palavra e perpetuar a tua palavra nas futuras gerações, ó Deus, seja forte em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos o desejo, ó Deus, Espírito Santo, dá-nos o desejo pela tua palavra, por te conhecer, ó Deus, por te adorar e para trazer os nossos filhos a te conhecer e te servir na tua casa. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Amém. Sentem abençoados. Irmão, que palavra. Que palavra para a nossa vida. Eu não sei se, geralmente quando os irmãos pregam, eu gosto de pegar pontos da pregação que falam muito comigo. E hoje uma coisa falou muito ao meu coração, mesmo eu não sendo pai. Ainda. Abraão foi pai aos 100 anos, eu estou com 48, então tem muito tempo para ainda ser pai, né? Mas uma coisa que falou ao meu coração. Manassés, mesmo começando mal, ele terminou bem. E ele terminou bem porque ele teve um exemplo. Pai, quem sabe você deu o exemplo para o seu filho. Quem sabe você deu o exemplo para a sua filha. E ele não está nos caminhos de Deus. Ela não está nos caminhos de Deus. E tem muito pai que sofre com isso. Tem muito pai que sofre e diz: onde eu errei? O que eu fiz errado? O que aconteceu? Não é você. A Bíblia mesmo diz: cada um dará conta de si a Deus. Cada um tem a sua responsabilidade. Faça a sua responsabilidade de ensinar ao seu filho a palavra de Deus, de ensinar a sua filha a obra de Deus. E pode ficar tranquilo, que mesmo ele rejeitando agora, futuramente, o Espírito Santo pode tocar no coração dele e tudo mudar de forma radical. Faça a sua parte, não pare de orar, não pare de buscar a Deus. Assim como Manassés, que quem sabe, não deveria nem ouvir o pai dele, não dá nem atenção para o que o pai dele dizia. Chegou um momento em que a coisa apertou. E quando a coisa aperta, irmão, os coleguinhas não estão perto. Aquele controle que você tem nas mãos também não tem mais. Aí é Deus e Ele. E Ele vai lembrar de você dizendo e falando das coisas de Deus. Que palavra linda, que palavra abençoada. Que Deus te abençoe, viu, meu pastor, cada dia mais e mais. Você é uma bênção. E eu quero dizer aos pais que existe uma maneira de começar a vitória no seu lar. E essa maneira de começar a vitória no seu lar são as irmãs que vão nos ensinar. Venham cá, irmãs, venham louvar a Deus.